Ah, Letícia! Oi, Igor. Ô, mas você é doido, né? Fala com Letícia, viu? Qual é? Que isso, meu filho? Você é algo, ah, meu filho, pra ver se a foto ele sabe que você tá falando agora. É monitoria, viado. Muta seu microfone aí, menino. Você é muito demais, velho. Então, gente, como já deu 8, eu quero saber de vocês se vocês preferem assim, que eu já comece tirando dúvidas, ou se vocês querem, tipo, que eu faça, né, um resumão da matéria. Vai ser, tipo, do que vocês preferirem, porque como foi uma monitoria de última hora, eu não consegui preparar muita coisa. Igual eu ia fazer uma lista de exercício, tudo bonitinho pra gente corrigir. Só que como foi de última hora, eu vou mais tirar a dúvida mesmo, já que o teste de vocês é amanhã. Aí, quem quiser ligar o microfone, eu acho que vai ser mais fácil, até para perguntar ou coisa do tipo. Aí vocês me falam o que vocês preferem. Letícia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu acho que seria bom um resumão da matéria. Certo. Não sei. Aí, tipo assim, a gente vai fazer o seguinte, então. Vamos supor, vou começar com a parte de introdução à patologia. Aí, se vocês tiverem dúvidas... Oi, pode perguntar. Ácido... Sim, sim. Assim, eu vou fazer uma explicação bem crua primeiro, mas que já vai ajudar vocês. A acidofilia, né, que também pode ser chamado de eosinofílico, é quando a estrutura está mais rosa. Você vai ver na lâmina mais rosado. No basofílico, você vai ver mais roxo. Provavelmente vocês já viram lâmina de necrose e de calcificação. Na necrose, você vê na microscopia, um jeito de você fazer, né, a diferenciação é pelo núcleo. Você vê que tem os núcleos que são picnóticos, cariólise e cariorrex. Você percebe que na picnose, o núcleo ele é bem pequenininho e ele é bem roxinho, ou seja, ele é basofílico. Você vê na microscopia áreas até do citoplasma, você vê ele mais eosinofílico, né? Mais acidofílico, você vê ele mais rosado. Então, assim, na hora de você lembrar a diferença, lembra tanto da necrose, tanto da calcificação, que para mim é o jeito mais fácil de você lembrar. Porque na calcificação, ela é bem basofílica, ela é uma área roxa enorme e quebradiça, entendeu? Deu mais ou menos para vocês pegarem a diferença? De nada. Aí, igual eu estava falando com vocês, eu vou começar com a introdução à patologia. Aí, se vocês tiverem dúvida nessa parte, podem me interromper, que aí eu tiro as dúvidas. Aí a gente vai seguindo. Introdução à patologia, degenerações, necrose e calcificação. Tudo bem para vocês? Certinho, então, né? Então, eu vou começar. Primeiro, a gente vai ver exatamente o que é a patologia, né? A patologia, ela é uma ciência que estuda a causa das doenças, os mecanismos que produzem as sedes, as alterações morfológicas e funcionais que apresentam né, em determinado tecido. Na patologia, a gente estuda basicamente as lesões, os processos patológicos gerais que podem estar presentes nas doenças. Assim, a gente vê como que essas causas das doenças, tipo, como que essas alterações, como elas se instalam nos órgãos, tipo, as características macroscópicas, que é quando a gente vê a olho nu,
e as microscópicas, que é quando a gente vê ela no microscópio, vê as células tudo bonitinho. E a gente vê também como que essa doença afeta os órgãos. E aí, né, nessa patologia, antes de tudo, a gente tem que saber a diferença entre saúde e doença, né? Aí, nessa parte, a gente tem que saber o que Alguém tem dúvida? Tá. A gente tem que ver o que é a adaptação. A adaptação é a capacidade que o indivíduo tem de ser sensível às variações do ambiente, seja elas químicas, físicas, biológicas e psicossociais. Eu vou dar exemplos disso mais para frente, para ficar mais fácil para vocês. Aí é a capacidade da gente ser sensível às variações e produzir resposta para poder se adaptar. Tipo quando a gente está em um local que é muito frio, né? Aí a gente tem que, o nosso corpo, ele arruma um jeito de adaptar a esse clima frio, produzindo uma temperatura maior do nosso corpo. E aí, a saúde, ela é quando o indivíduo se adapta a essas variações. Ele se sente bem, né? E não apresenta variação orgânica evidente, tipo, não apresenta nenhum tipo de sintoma, tipo quando a gente fica doente. A saúde é isso, é você se adaptar, né, às variações do ambiente. Aí, a doença, né, é quando o indivíduo não se adapta. Ele está num ambiente e não consegue se adaptar às condições. Aí ele se sente mal, ou seja, tem os sintomas. Só que como a gente trabalha com animais, a gente não chama isso de sintomas, a gente chama de sinais clínicos. Porque, assim, nos animais, a gente vê as variações orgânicas evidentes. Tipo, a gente vê o comportamento do animal. A gente vê que ele fica mais quieto, não brinca, coisa do tipo, né? A gente consegue ver essas diferenças. E aí a gente chama de sinais clínicos. Sintomas é só para humanos. Geralmente, essa doença ela é constatada a partir de alterações na função, né? Em determinado órgão ou tecido. E aí, ela é decorrente de alterações. Quando essas alterações elas são biológicas, dando exemplo, são vírus, bactérias, fungos, protozoários, etc. Quando ela é nutricional, ela está assim, diretamente assim, relacionada a tipo alimentação. Se você tem uma alimentação mais assim, industrializada, ou até seu animal, se você dá ele muita tipo comida errada, essas coisas, você pode estar causando, né, um tipo de doença nele. A física são altas altitudes, profundidade de água, temperaturas muito altas ou muito baixas. Psicossocial é a depressão, a ansiedade, que assim como os humanos, os animais também podem ter. E aí também é considerado como um sinal clínico para você conseguir poder tratar o animal. A química são as reações aos antibióticos, né? A reação a medicamentos. Para, né, você poder ter, tipo assim, para você ter uma doença, para você ficar doente, você precisa de um agente agressor, que foi isso que eu acabei de falar com vocês, os agentes etiológicos, que são os causadores da lesão para você poder ficar doente. E esses agentes, eles têm um tipo de ação, que é a ação deles no corpo da gente. E tem 3 caminhos para essa ação. O primeiro caminho é quando a agressão é tão intensa, ela é tão violenta, que não dá tempo do seu corpo se adaptar. Imediatamente já se instala uma lesão. Não dá tempo de fazer essa adaptação. No segundo caminho é quando, após a agressão, seu corpo ele tenta criar uma resposta para, tipo assim, ele tenta fazer um tipo de defesa para poder ganhar da lesão, só que ele não consegue, ou seja, não houve adaptação. Ele tentou se adaptar a essa variação, mas não conseguiu. O terceiro caminho é quando o organismo tenta se defender da agressão e consegue. Aí, nesse caso, consegue ter a adaptação. Na patologia, a gente faz um tipo de divisão para poder conseguir estudar. Nessa divisão tem a etiologia.
Etiologia não, gente, desculpa. Tem a etiopatogenia. A etiopatogenia é quando você quer estudar, tipo, tudo junto. Tanto as causas, mecanismo de formação das lesões, tudo. A etiologia é as causas, é a parte da patologia que você estuda a causa das lesões, a causa da doença, o que está causando a doença. Você também estuda os aspectos morfológicos, a morfologia da lesão, que aí tem os aspectos microscópicos, que é a histopatogenia, que não se pode ver olho nu, você precisa ver ela através do microscópio para você, né, conseguir ver direitinho. Nos aspectos macroscópicos, que é a anatomia patológica, é o que você pode ver a olho nu. E também a gente estuda as consequências, a evolução da doença sobre o organismo. Normalmente, fala sobre as consequências, né? Exatamente isso. Tipo, tem uma lesão, qual é a consequência dessa lesão? O que pode acontecer? Tipo na necrose. A necrose acontece a morte da célula, né? Um exemplo, né, de consequência para a evolução é a degeneração que pode levar à necrose. Até uma menina me perguntou no grupo do WhatsApp sobre isso, sobre essa parte de necrose e apoptose, mas aí quando eu chegar na parte de necrose eu vou poder responder isso para ela. Nem sei se ela está aqui, gente, mas aí se ela tiver, depois ela me dá um toque que eu respondo a pergunta dela. Vocês têm alguma dúvida em relação à introdução à patologia? Vocês conseguiram entender? Ou vocês querem que eu explique alguma coisa de novo? Vocês puderem me falar, me dar uma luz? Porque senão eu continuo, mas se tiver alguma coisa aqui para perguntar, pode ficar à vontade. Tá tudo certo? Vocês não têm nenhuma dúvida? Pra mim tá tudo tranquilo. Eu até respondi no chat. Joia, é porque, como eu estou pelo celular, eu não consigo exatamente, sabe, ver direitinho o bate-papo. Mas aí, Letícia, então, Oi. basicamente, Pode falar. eu tenho que saber a introdução, eu tenho que saber o conceito da... Conceito da? Eu não consegui entender sua pergunta. Acho que ela veio pela metade para mim aqui. Eu não consegui entender. Ô, Nai, tem que saber a parte. Oi? Assim, eu não entendi muito sua pergunta. Se você quiser perguntar, pode ficar à vontade. Mas aí eu vou para a parte de lesões celulares para já falar das degenerações, tudo bem? Então, joia. Em relação às degenerações... Ah, tá. Agora que eu vi no bate-papo aqui. Tá, joia. As degenerações, todas as degenerações, elas são lesões celulares e elas são reversíveis. Essas degenerações, elas estão sempre relacionadas com o acúmulo de alguma coisa no interior das células. Tá, certo. Ela varia de acordo com o tipo de substância que está acumulada dentro da célula, ou seja, quando é acúmulo de água e sódio, ela é uma degeneração hidrópica. Quando está com acúmulo de gordura, é a esteatose, né? A degeneração gordurosa. A degeneração hidrópica é exatamente isso, né? É o acúmulo de água e eletrólitos dentro do interior das células. Ela é reversível e tem vários sinônimos: degeneração vacuolar, degeneração granular, todo tipo tem, assim, essas variações de nome, mas vocês vão conhecer mais ela como degeneração hidrópica mesmo.
Os agentes etiológicos da degeneração hidrópica normalmente são os agentes físicos, né? Que é a hipertermia exógena e endógena, que é quando há um aumento de temperatura, tipo assim, quando o aumento da temperatura vem do meio externo, tipo insolação, até febre, essas coisas. Quando ela é a hipertermia exógena. Exógena, quando vem do meio externo, né? Sol, essas coisas. Quando ela é endógena, a temperatura sobe pelo consumo do ATP. Se você consome muita energia, a sua temperatura fica alta. Aí, além da hipertermia, também tem a hipotermia, que essa hipotermia leva a vasoconstrição, que pode levar à isquemia. E quando acontece a isquemia, é uma das causas de hipóxia, né? A hipóxia é quando há diminuição de oxigênio na célula. E além dos agentes físicos, também tem os agentes biológicos, que são os vírus. Tem também os agentes químicos, as toxinas, né, radicais livres. Os radicais livres, eles lesam a membrana das células. Tipo assim, lesam a membrana plasmática da célula do órgão. E tem muitos processos que geram esses radicais livres, né? E um desses processos para levar a isso é a hipóxia, que é a falta de oxigênio, né? A diminuição da disponibilidade de oxigênio nas células. E o oxigênio, ele é muito importante. E em relação à degeneração hidrópica, se há hipóxia, há muita insuficiência respiratória, que é uma das causas. E peraí, gente, me perdi rapidinho, desculpa. E assim, quando há essa diminuição de oxigênio na célula, pode ocorrer a isquemia. A isquemia é a diminuição na irrigação sanguínea numa determinada área do órgão. E, já adiantando para vocês, a isquemia é a causa principal da necrose isquêmica. Então, tipo assim, além da hipóxia ser um agente etiológico tanto da degeneração hidrópica quanto da degeneração gordurosa, ela também é uma possível causa que não uma causa, mas ela contribui. Oi. Desculpa te interromper. Não, tudo bem, pode falar. Saber assim, se a hipóxia, né, a falta de oxigênio, ela também está relacionada com a apoptose. Não, eu não sei se a apoptose é a autólise. Acho que é a autólise. A apoptose é morte celular programada? Não, a apoptose é a morte celular programada. A autólise é diferente. A autólise é como se fosse uma evolução da necrose. Toda vez que tem necrose, vai ter apoptose, entendeu? Apoptose não, gente. Eu queria te perguntar. Vai ter a autólise. A autólise, isso é uma coisa. Ela está relacionada com essa falta de oxigênio, porque Rose, eu acho que falou em sala de aula, que quando tem essa falta de oxigênio, vai acontecer uma liberação das enzimas lisossomais e elas vão digerir na célula. Isso. Aí, quando digere a célula, o conteúdo intracelular vai para fora e isso causa um processo inflamatório. Tá certo falar isso? Certíssimo, tá certíssimo. Tanto que essa foi uma pergunta de uma menina no grupo. Ela me perguntou por que na necrose tem inflamação e na apoptose não tem. Porque, tipo assim, na necrose, tanto a necrose quanto a apoptose, elas são mortes celulares. Só que a necrose, ela é uma morte celular patológica, né? Ela acontece, tipo assim, no indivíduo vivo. O tecido morre, mas o indivíduo ainda está vivo. Então, assim, ela é seguida da autólise. A autólise é a degradação da célula, é a autodestruição do tecido. Então, assim, a autólise, ela induz a inflamação, como você disse que a Rose falou, é isso mesmo. Porque depois da autólise vem esse processo inflamatório. Como você disse, acontece a degradação da célula e o conteúdo que estava dentro vai para o intestício, ele vai para o meio externo. E esse conteúdo, mais a liberação de enzima que acontece na autólise, ela vai atrair células inflamatórias. Então, é por isso que na necrose tem muito processo inflamatório. Porque, tipo assim, quanto mais esse conteúdo tiver no meio externo,
mas vai chamar células inflamatórias para poder meio, não combater, mas tipo, sabe? Ainda mais que o tecido já está morto. Então, assim, mas vai ter bastante célula inflamatória em cima disso. A apoptose, ela é um processo fisiológico. Então, tipo assim, é uma coisa que já acontece no seu corpo. Ela é uma morte celular programada. Ela serve como se fosse para fazer um equilíbrio. É um equilíbrio do nosso corpo. Vou dar um exemplo. Tipo quando... como é que eu vou... Deixa eu tentar achar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Tipo quando tem um feto na barriga da mãe. Quando esse feto vai se desenvolvendo, as mãozinhas e os pezinhos, eles meio que ficam grudados, os dedinhos assim. A apoptose, ela, como ela equilibra, ela que faz para, como que se diz? Ela que vai fazer com que os dedinhos se desenvolvam, sabe? Porque, tipo assim, o nosso corpo, ele produz mitose, só que ele não pode fazer muita mitose, né? Que ele não pode fazer muita mitose, porque senão vai acontecer o desequilíbrio. A apoptose, ela faz controle da proliferação. Tipo, se o seu corpo está fazendo muita mitose, ele vai chegar lá, nessa área que está fazendo muita mitose, e vai fazer o controle, vai matar essas células que estão em excesso. Vamos supor, o útero, ele sofre proliferação das células, tanto no endométrio quanto no miométrio, ou, né, hipertrofia e hiperplasia. Então, a apoptose, ela faz o controle dessa proliferação. Ela mantém o número de células, que, tipo assim, tem um tecido, ele tem que ter tanto número de células. A apoptose faz esse equilíbrio. Se tiver demais, ele vai causando a morte dessa célula. Ela faz realmente só o equilíbrio mesmo. Então, por isso que ela não tem processo inflamatório, porque na apoptose não tem essa liberação dessas enzimas, desse conteúdo para fora da célula. Ele continua onde está direitinho. Então, ele não tem inflamação por causa disso. Deu para entender? Deu uma emboladinha, vocês me desculpam, mas eu acho que deu para entender. Vocês me falam se tiver ficado mais dúvida. Tá tudo certo? Letícia. Oi. Letícia. Então, a necrose é seguida de autólise. A necrose é seguida de autólise. E a apoptose acontece degrada depois ou antes? A apoptose... Não, a apoptose, ela não tem muito a ver com a necrose e com a autólise, não. A apoptose, ela também é uma morte celular, só que ela é patológica. Gente, desculpa, ela é fisiológica. Ela é uma coisa que ajuda o nosso corpo a equilibrar a mitose, para não haver proliferação, tipo a neoplasia. A neoplasia é uma proliferação de células, é por isso que há esse crescimento. A apoptose ajuda a não ter essa neoplasia não ir para frente, sabe? Ela não é uma patologia, uma coisa ruim para o nosso corpo, uma doença. Ela é um processo que ajuda a gente a manter o equilíbrio da mitose no corpo, entendeu? Ela não é seguida de autólise, as células só se fragmentam, não há liberação de conteúdo, os macrófagos, eles que digerem esses corpos apoptóticos. Então, tipo assim, a célula morre e já logo se fragmenta. É tipo um suicídio celular quando está produzindo demais. Deu para entender? Sim, deu. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida? Para mim tá tranquilo, já tirei todas as minhas dúvidas. Joia. Agora deixa eu ver aqui a parte que tá. Eu parei falando da hipóxia, certo? Dos agentes, né? Certo. Agora eu vou falar um pouco dos aspectos morfológicos da degeneração hidrópica. Na microscopia, né? Quando vocês forem ter aula prática, vocês já tiveram no caso, né? Vocês podem ver que quando você vai olhar a lâmina, você vê as células tumefeitas, você vê células bem maiores,
você vê o citoplasma hipocorado, levemente corado, você vê ele bem clarinho assim, com aquelas gotículas de água, com aspecto granulado, assim. Você vê elas bem grandezinhas, cheia de gotícula mesmo, cheia de bolota. Gente, isso não usa bolotinha na prova, não, pelo amor de Deus, senão a Rose e o João me matam. Mas é tipo isso, você vê umas bolinhas dentro do citoplasma da célula, assim, aí você vê, tipo, é bem fácil de ver. Eu tinha muita foto de lâmina para mostrar para vocês, só que como eu troquei de celular, eu acabei perdendo. Mas eu vou criar novas para mandar para vocês, que vai facilitar para vocês estudarem essa parte da microscopia para a prova prática de vocês. Por mais que hoje, né, para a prova de amanhã, ela não vai cobrar lâmina, na prova prática ela vai cobrar. Então eu vou mandar para vocês tudo direitinho para vocês conseguirem enxergar. E além de você ver células tumefeitas, ou seja, aumentadas de tamanho, citoplasma hipocorado, você vê o núcleo mais excêntrico. Ele é ligeiramente deslocado do centro da célula. Você vê ele bem assim, um pouco para a lateral. E também, nas lâminas, provavelmente vai ser possível ver as vesículas intraepiteliais, porque quando tem muita degeneração hidrópica, as células podem se rompendo e elas vão se unindo, formando uma vesícula. Você vê que não é mais aquela célula mais tipo redondinha e grande. Você vê aquela vesícula enorme assim, porque as células vão se unindo, elas vão tipo meio que explodindo, elas vão se rompendo mesmo e se unindo umas às outras. Aí criam umas vesículazinhas assim. É bem fácil de ver na lâmina. Vocês já viram, então, tipo assim, provavelmente a Magna, o João, ou a Rose, já deve ter mostrado essa parte para vocês. Nos aspectos macroscópicos, ou seja, quando você vê, né, a olho nu, você vê o tamanho do órgão. O órgão está bem aumentado de tamanho. A cor dele está mais brancacenta, o órgão fica mais pálido. E na superfície de corte, quando você vai cortar, né, o órgão, elas ficam mais preeminentes, tipo, tem uma saliência a mais, ela fica mais elevada. Como se fosse uma covinha, como que eu posso dizer? Eu não sei como explicar, mas, tipo assim, fica mais alto, sabe? Porque quando você vai cortar um órgão, normalmente você cortou, ele tá lá normal. Quando tá com degeneração hidrópica, ele dá uma elevaçãozinha. Dá para você ver direitinho. Quando... Acho que até os professores devem mostrar para vocês. Se não mostrarem, vocês me cobram, que eu mostro para vocês depois. As principais sedes, né, da degeneração hidrópica é o fígado, o rim, o coração e os epitélios de revestimento. Normalmente, órgão cavitário, que tem luz. Estômago, esôfago, traqueia, intestino. O primeiro, e normalmente, tipo assim, o primeiro tecido que está em contato com a luz é o tecido epitelial. Assim, as degenerações hidrópicas, elas são mais comuns em órgãos cavitários mesmo, tipo, tanto que a lâmina, acho que que os professores mais mostraram para vocês, se eu não me engano, é a de estômago, porque dá para você ver direitinho as degenerações, tanto estômago, acho que também até de foi pele, acho que ela deve ter mostrado, se eu não me engano, pele para vocês também, não foi pele não. Não, nada a ver, gente. Acho que não, foi isso mesmo, foi acho que estômago. Sobre a evolução da degeneração, tanto a hidrópica quanto a gordurosa, ela é reversível. Aí, também me perguntaram isso, se toda degeneração, acho que se toda degeneração acontece a necrose. Deixa eu só confirmar. Eu nem sei se a menina que me perguntou está aqui. Ela me fez essa pergunta. Só um minutinho. Eu não vou achar aqui agora, mas acho que ela me perguntou, foi isso mesmo. Se toda degeneração acontece necrose. Mas não é toda degeneração que acontece a necrose justamente pela degeneração ser reversível. Tipo assim, para ela ser reversível, você tem que tirar o que está causando essa degeneração, né? Se você não, tipo assim, se a causa for tirada,
a degeneração pode ser reversível, né? Você pode acabar com a degeneração e voltar ao normal, assim, entre aspas. Mas se a causa persistir, ou seja, se o agente agressor não for retirado, aí ela vai causar a necrose, que é a evolução da degeneração. Mas não necessariamente vai acontecer, tipo assim, tem degeneração, vai ter necrose. Não, só vai ter necrose se a causa persistir, se o que está causando a degeneração persistir. Caso contrário, ela é reversível e você consegue fazer o tratamento. Alguma dúvida sobre degeneração hidrópica? Senão eu já vou para a gordurosa, se ninguém tiver dúvida. Tá dando para vocês entenderem, gente? Letícia, Oi. Letícia, se você puder voltar um pouquinho para mim nessa hipnose, você falou, não? Em qual parte? Você falou sobre autólise, apoptose. Volta um pouquinho nisso aí para mim, por favor. Tá. Eu falei sobre a autólise e a apoptose em relação à necrose, certo? Porque na necrose, a necrose ela é seguida de autólise. A necrose é uma morte celular que vai ter autólise em seguida. A autólise é a degradação da célula. Essa degradação da célula acontece porque vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu estou falando? Voltei agora, Letícia, desculpa. Não, tudo bem. Vocês estão conseguindo entender? Assim, eu não falei nada ainda não. Estou esperando mais pessoas entrarem, se for entrar mais, entendeu? Que aí eu volto no raciocínio que eu estava falando sobre a necrose e a apoptose para ajudar vocês com essa dúvida. Posso continuar, então? Vou continuar. Como eu estava dizendo, a necrose é seguida de autólise. A autólise é a diferença de apoptose. A autólise é a desintegração da célula, porque há uma liberação de enzimas lisossômicas. Ela é tipo assim, é a autodestruição do tecido. Ela acontece após, tipo assim, quando acontece a autólise e libera essas enzimas, o que estava dentro dessa célula vai para o interstício, vai para o meio externo. A partir do momento que esse conteúdo vai para o meio externo, já vem logo células inflamatórias, não é tipo, meio que tentar combater, entre aspas. Por isso que na necrose tem inflamação. Porque como a necrose é seguida de autólise, automaticamente já acontece essa liberação do conteúdo para o meio externo. Aí, tanto que quando você vai ver uma lâmina de necrose, até você vê, acho que em todas as necroses, mas na caseosa, você percebe necrose caseosa, calcificação distrófica e um infiltrado inflamatório enorme nas lâminas. Você consegue enxergar direitinho. Aí, tipo assim, a apoptose, tipo assim, enquanto a necrose é uma morte celular patológica, a apoptose é uma morte celular programada. Ela é um processo fisiológico. Ela pode acontecer sim em casos patológicos, só que ela não é uma patologia. Ela é um meio de equilíbrio do nosso corpo, porque na autólise, como eu já tinha falado, as células elas se fragmentam.
E na apoptose, ela não é seguida de autólise, não. A autólise é a autodestruição do tecido, né? A autodestruição das células. E na apoptose, para você conseguir diferenciar necrose e apoptose, é lembrar que na necrose, que é seguida de autólise, há a liberação do conteúdo para fora da célula, né? Para o meio externo. Na apoptose, não há liberação de conteúdo. Ela não vai para o intestício. O macrófago, ele fagocita esses fragmentos das células que se autodestruíram e, tipo assim, ela não libera. As células, elas morrem e só se fragmentam e são fagocitadas pelos macrófagos. E, assim, ela é basicamente um suicídio celular, porque, igual eu estava falando, quando o nosso útero, não o nosso útero não, o útero das mulheres, assim, ele sofre proliferação. Ele tem muita proliferação de células, tanto do endométrio quanto do miométrio. E a apoptose, ela faz o controle dessa proliferação, para não ter, para, tipo assim, não ter um número muito grande de mitose. Assim, e por ele fazer esse controle, ele impede muitas neoplasias, porque se a multiplicação de células ela for exagerada, começa a ter processos neoplásicos, começa a aparecer tipos de câncer. Então, assim, o nosso corpo não pode fazer muita mitose, os órgãos não podem fazer muita mitose, porque senão eles ficariam aumentados de tamanho. Então, a apoptose faz esse equilíbrio, entendeu? Para, tipo assim, tudo ficar certinho no nosso corpo. Então, a apoptose não é uma coisa ruim, ela não é um processo patológico como a necrose, como a autólise. Ela é um processo fisiológico do nosso corpo para manter o equilíbrio. Deu para entender agora? Letícia, então eu posso dizer que a autólise ocorre a cariorrex, a fragmentação do núcleo. Então, não exatamente. Deixa eu ver uma forma para me explicar essa parte. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar para a parte de degeneração gordurosa, e aí, quando eu chegar na parte de necrose, eu explico direitinho essa questão do núcleo, da picnose, do cariorrex, entendeu? Porque, assim, Okay. porque a autólise, ela não degrada, tipo, não degrada só o núcleo da célula, ela degrada a célula inteira, entendeu? É a morte da célula inteira, né? A degradação da célula inteira. Não acontece, só no núcleo, entendeu? Ela é na célula inteirinha mesmo. Entendi. Não, beleza. Aí, então, joia. Obrigada. Aí, voltando de nada. Como eu já tinha falado para vocês em relação à degeneração hidrópica, né? Eu consegui terminar de falar direitinho. Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar agora ou no WhatsApp, alguma coisa assim, vocês me falam. A degeneração gordurosa, também conhecida como esteatose, é o acúmulo de gordura dentro da célula, né? É a deposição de gorduras neutras. Então, assim, ela acontece normalmente em células que não as armazenam. Por isso, né, que acontece a degeneração. As principais sedes são o fígado, o epitélio lobular renal e o miocárdio, mas normalmente é mais no fígado, porque o fígado ele produz proteína, né, desintoxifica e produz colesterol. Então, tipo assim, é muito comum ter ela no fígado. E uma das principais causas assim de degeneração gordurosa é o alcoolismo. É a causa mais comum em humanos. Agora, na medicina veterinária, são as intoxicações, que são pelas aflatoxinas, CC14, que é usada em extintor de incêndio. E também ela é causada quando há muita alteração na dieta, excesso de gordura ou deficiência de proteína e carboidrato, principalmente quando há muita deficiência de proteína e um alto teor de gordura. O excesso de colesterol e de gorduras na dieta, foi o que eu acabei de falar, né? É uma das principais causas na Medvet também. A patogenia dessa doença tipo assim, a lesão, ela surge toda vez que tem um agente, né, um agente agressor, e esse agente ele interfere no metabolismo lipídico da célula, aumenta a síntese da gordura e dificulta sua utilização.
ou seja, ela causa um processo em que o transporte ou a excreção fica mais baixa. Então, assim, como para excretar não está excretando direito, a síntese vai aumentando. Aí vai criando esse, como se diz, vai tendo um excesso de gordura, já porque não está conseguindo excretar da forma que deveria. Na patogenia, né, da esteatose, foi o que eu acabei de falar: dieta rica em gordura, baixo transporte e excreção da gordura, tudo é uma coisa que causa. E assim como na hidrópica, a hipóxia também é um causador, né? Porque, tipo assim, se não tirar né, o que está causando, a hipóxia com certeza é um dos fatores que mais ajuda. Porque, deixa eu ver, tá, é isso mesmo. Quando há uma síntese excessiva de gordura, não consegue liberar ela mais. Ai, meu Deus, pera, que eu tô me perdendo nessa parte, gente, desculpa. Mas, basicamente, a degeneração gordurosa acontece quando tem uma síntese de gordura muito alta e um baixo transporte, uma baixa excreção. Está acontecendo um problema em que a gordura não está conseguindo ser excretada da forma que deveria. Vai tendo um aumento da gordura e isso vai causar, né, vai ser um dos agentes que vão causar essa degeneração gordurosa. Na degeneração gordurosa, né, os aspectos morfológicos dessa doença, na microscopia, você, assim como na degeneração hidrópica, vão ver células tumefeitas, células aumentadas de tamanho. Vão ver citoplasma. No citoplasma, vocês vão ver que ele está totalmente preenchido por uma gotícula de gordura. E com essa gotícula de gordura, você vê ela em imagem negativa, porque quando vai ter o processo o processo para fazer a lâmina, a gordura não cora. Então você vê ela bem mais branca, tipo, o citoplasma ele fica muito hipocorado, você quase não consegue enxergar. E o núcleo, ele fica bem achatado e periférico. Ele, ao invés de ficar central, ele fica bem no cantinho do citoplasma. E aí você vai, né, ver células grandes. Você também precisa observar, tipo assim, igual eu falei, vai observar o núcleo que está na periferia, porque a gotícula de gordura, ela empurra o citoplasma, fazendo com que o núcleo fique no cantinho. E, tipo assim, essa é uma parte prática que depois eles vão falar para vocês, ou já deve ter falado, que existem corantes que eles são específicos para curar a gordura. E eles são específicos para poder ajudar na confirmação de diagnóstico. É o Sudan 3 e o Sudan 4. O Sudan 3 ele cora de vermelho, o Sudan 4 ele cora de preto. Quem tem aula com a Rose, ela cobra isso em prova. Então, assim, não esquece do Sudão, porque isso aí cai em prova com certeza, que ela sempre cobra. E na degeneração gordurosa, existem 2 padrões que você vai poder enxergar ela nas lâminas, os padrões das células. Você vai ver o padrão microvascular, que são várias gotículas de gordura dentro do citoplasma. Você vai ver um monte de gotículas, assim, e o núcleo periférico, bem no cantinho assim da célula. E também tem o padrão macrovascular, que é uma única gotícula de gordura, ela vai se expandindo. Também o núcleo fica mais periférico e é só uma gotícula mesmo, bem grande. E em uma mesma lâmina é possível ver vários padrões. Você vê ambos, vê o micro e o macro. E isso dá informação para a gente, porque quando há predomínio de células degenerativas e essas células são do padrão microvascular, isso indica que a lesão ainda está no início. Ela é incipiente, ela está começando. Então, de certa forma, isso te ajuda a pensar que vai ser mais fácil, entre aspas, de tratar, porque ela ainda está no comecinho.
E quando há predomínio de células degenerativas e elas estão no padrão macrovascular, isso indica que a lesão está no estágio mais avançado, ou seja, ela pode estar mais grave. Mas as células que estão no padrão microvascular podem avançar para o padrão macrolar, sim. Porque, assim, à medida, né, que a causa persiste, se a causa da doença persistir, essas gotículas pequenas de gordura do padrão microvascular, elas vão se unindo. E quando vai acontecendo essa união, forma uma única gotícula, que é o padrão macrovascular. Aí isso quer dizer que a lesão pode sim estar mais grave e pode acontecer tipo assim, isso assim, se continuar com a causa e ter bastante padrão macrovascular, isso quer dizer que pode sim ter uma evolução e essa evolução ser a necrose, mas não quer dizer que acontece em todas as situações. Toda vez que tiver degeneração vai ter a necrose, como eu disse, não. É só se persistir, né, a causa, se a causa da doença persistir. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Vocês têm alguma dúvida dessas duas lesões? Porque eu acho que a glicogênica, acho que elas não vão cobrar não, nessa prova não. Eu acho que elas vão cobrar mais essa parte de degeneração hidrópica e degeneração gordurosa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nesses dois quesitos, podem perguntar, que aí amanhã na atividade vocês já vão estar sabendo tudo tranquilo. Vocês estão conseguindo entender tudo direitinho? Joia. Então, se vocês não tiverem dúvidas, eu já vou ir para a necrose. Tudo bem? Posso ir para a necrose? Espera aí que alguém me mandou uma dúvida no WhatsApp. Só um minuto. Eu falei sobre o Sudã, que é o corante específico para corar a gordura, ou seja, ele é específico para corar a degeneração gordurosa. Eu falei que a Rose pode cobrar na prova, mas não quer dizer nesse teste não, viu, gente? Normalmente ela pode cobrar, sei lá, numa prova prática, mas ela sempre coloca essa questãozinha sobre corante, porque são corantes especiais, para corar só esse tipo de coisa. Por isso que ele é específico para confirmar diagnóstico. Porque, tipo assim, ele só cora gordura. Ele só cora a degeneração gordurosa. É o Sudan 3 e o Sudan 4. Certinho? Ele me mandou no WhatsApp, mas aí eu acho que ele tá aqui, né? Se me perguntou no WhatsApp, então é isso. Letícia, Oi. só fala do Sudan 3 e do 4 para mim. O 3 cora vermelho ou rosa que falou? Vermelho. O Sudan 3 cora vermelho. O Sudan E o 4, ele cora preto. Preto, beleza. Obrigada. Tem um outro também, eu vou digitar ele para vocês porque eu não sei nem pronunciar isso aqui. Aí, para eu não passar vergonha, eu vou digitar. Só um minutinho. É um nome muito estranho. Ele cora vermelho também. Só que normalmente ela fala mais do Sudan 3 e do Sudan 4. Aí é só para vocês já terem ideia de que para degeneração gordurosa é um corante especial. Não pode ser com os corantes normais mesmo, porque 99% das lâminas da faculdade, elas são coradas com hematoxilina e eosina. Aí, mas para diagnóstico de degeneração gordurosa, é esses dois corantes. Certinho? Certo, então, agora eu vou ir para a parte de necrose aqui com vocês. Só um minuto. Porque acho que é essa parte aqui mesmo.
Eu fiz uma colinha para eu lembrar o que eu tenho que falar para vocês, porque senão eu esqueço. A necrose, ela é uma morte celular patológica. Ela sempre vai ser patológica. Na necrose, olhando o conceito dela, é um tipo de morte celular patológica seguida de autólise que ocorre num grupamento de células e que ocorre no organismo vivo, né? O indivíduo tem que estar vivo, né, para poder acontecer a necrose. A autólise, né, ela faz a liberação do conteúdo presente nas células, após elas serem degradadas para fora da célula, né? E isso pode ter alterações macroscópicas. Na necrose, ela existe os tipos de necrose. Aqui, o que elas mais cobram são a necrose de coagulação, que é a necrose isquêmica, a necrose de casificação, que é a necrose caseosa, e a necrose de liquefação. Deixa eu ver. Na necrose de coagulação, na necrose isquêmica, há um aspecto de coagulado no citoplasma, porque acontece a coagulação proteica do citoplasma. A principal causa dela é a isquemia, é a principal causa da necrose de coagulação. E a necrose de coagulação é a única necrose em que tem preservação tem a preservação do órgão. Você consegue ver que, vamos supor, se está em determinado órgão, você sabe dizer que órgão que é. É a única, porque tanto na necrose de liquefação quanto na necrose caseosa, você não tem preservação de tecido. Não dá para saber que órgão que é. Mas na isquêmica dá. A necrose de casificação, que é a necrose caseosa, ela é principalmente causada por bactéria. Normalmente são tipos específicos de bactéria. Um exemplo é a microbactéria. A olho nu, né, macroscopicamente, uma lesão com necrose caseosa, ela fica branca, ela forma grumos, forma uma massa pastosa, quebradiça. Realmente parece um queijo, característica de queijo. Você saber, necrose caseosa lembra de queijo. Vocês não vão ter erro para poder confundir nem nada, que é bem parecido mesmo. A necrose de liquefação, ela induz, né, a liquefação do tecido. O tecido se torna mais líquido, ele vai derretendo. Na necrose, vocês vão estudar microscopicamente, né? Para você ver se tem necrose. Isso acontece necrose acontece em qualquer hora e qualquer área, e isso é em todas as necroses, né? Você tem que observar, microscopicamente você tem que observar o núcleo, que é a parte que eu vou explicar sobre a picnose. Assim, é o mais importante, para você ver que é necrose, você tem que observar o núcleo, porque no núcleo tem 3 tipos que você vai poder observar na lâmina. A picnose, né, caropicnose, que é a hipercondensação da cromatina. O núcleo fica muito basofílico, ele fica mais roxo. E ele fica muito pequeno, diminuído de tamanho. Você vê aquele núcleo direitinho, pequenininho. Eu vou ver se eu consigo as lâminas para poder mostrar direitinho para vocês, que é bem fácil de observar a picnose. Ele fica bem basofílico, muito roxo e pequenininho. Aí, além da picnose, tem a cariorrex, que é a fragmentação do núcleo. O núcleo, você vê só uns fragmentos mesmo, você não vê ele redondinho, bonitinho. Você vê só uns fragmentos mesmo, como se fosse um riscado do núcleo, também mais basofílico, você vê ele roxo. E tem a cariólise, que é a lise do núcleo. Ele tem a dissolução da cromatina, você não vê o núcleo, você só vê o citoplasma. A cariólise é o mais fácil de você observar, que você não tem núcleo, não tem. Aconteceu a lise, dissolveu e ele sumiu. Então, assim, você não vê nada, você só vê o citoplasma. E no citoplasma, muitas vezes você vai ver ele acidofílico, você vai ver ele mais rosa. Ele, né, a cor dele é mais rosadinho. E como eu falei, né, sobre a membrana plasmática, normalmente não tem preservação. Na maioria das vezes não vai ter preservação. Como eu disse, só na necrose de coagulação. Na necrose de coagulação, dá para você saber que órgão que é.
que órgão que que essa lesão está causando. Então, assim, mesmo na necrose mesmo, o que é mais importante para vocês verem é o núcleo e infiltrado inflamatório. E, assim, numa mesma lâmina, num mesmo órgão, numa mesma área de lesão, você pode ver os 3 tipos de núcleo. Você pode ver tanto a picnose, você pode ver cariorrex e você pode ver a cariólise. Dá para ver as 3. Não quer dizer que, tipo, em cada lâmina vai ter um tipo de núcleo, não. Em uma só pode acontecer as 3. Deixa eu ver. Então, assim, como eu falei, né, na necrose, sempre, tipo assim, na necrose caseosa, ela é tão mais fácil para você enxergar, porque você vai ver uma massa bem grande, uma massa bem acidofílica, bem rosada, e você vai ter sempre, assim, um infiltrado inflamatório muito grande, e na maioria das vezes, calcificação distrófica. Calcificação distrófica é uma coisa, assim, que vocês vão ver bastante também em uma lâmina de necrose. E assim, na necrose, como eu falei, né, o tecido, ele tá morto enquanto o indivíduo está vivo. E ele é o ponto final das alterações celulares. Não tem retorno. A necrose é irreversível. Ela é uma morte celular localizada que é seguida da autólise. A autólise induz a inflamação. Estou voltando nisso com vocês para vocês realmente não ter dúvida. Porque, assim, toda necrose, depois que, né, vai acontecer a autólise. E depois da autólise vem o processo inflamatório dentro da célula, que vai para o intestício, e esse conteúdo, mais a liberação das enzimas, vão ser liberados para o meio extracelular, que vai atrair células inflamatórias. A necrose pode induzir inflamação, assim como a inflamação pode induzir a um processo necrótico. É como, tipo assim, é a mesma coisa de degeneração. Se a causa da inflamação persistir, pode ter evolução para uma necrose. E a evolução de necrose é a autólise. Toda necrose é seguida de autólise. Deu para entender isso direitinho? Toda necrose seguida de autólise. Toda necrose é seguida de autólise. Porque, assim, e o processo inflamatório, o processo de inflamação, né, ao induzir a necrose, ele chama mais células inflamatórias ainda para o local. Por isso que quando você vê uma lâmina de necrose, você vê um processo inflamatório muito grande. Porque, assim, se induzir a necrose, vai vir bastante célula inflamatória. Certinho? Então, joia. Alguma dúvida sobre necrose? Que eu vou falar mais um pouquinho de apoptose, só para passar mesmo, que eu já falei bastante, mas aí para realmente não ter dúvida. Vocês têm alguma dúvida de necrose? Eu posso passar ou vocês querem saber mais alguma coisa? Pode dar. Como assim? Oi? Então, não, na verdade, não foi a conexão que caiu, é porque as reuniões do Zoom, ela deixa a gente ficar na reunião 40 minutos. Passou 40 minutos, ela fecha. Aí tem que abrir uma outra reunião, entendeu? Não foi conexão, não. Joia. Então, sobre a apoptose, lembrar que a apoptose é diferente de autólise. A apoptose, ela não é seguida de autólise. As células só se fragmentam. E esses fragmentos são chamados de corpos apoptóticos. E na apoptose, não há liberação de conteúdo da célula para o intestício. Lembra disso. Para você diferenciar a necrose de apoptose, é que na necrose, quando vai ter a autólise, libera conteúdo para fora da célula. Libera para o meio externo. A apoptose não. A apoptose não há liberação do conteúdo.
os macrófagos, eles vão fagocitar, eles vão digerir esses corpos apoptóticos. Então, não vai ter liberação, porque não vai ter o que liberar, já que o macrófago vai vir e vai fagocitar essas células. Então, tipo assim, as células morrem, se fragmentam, vem o macrófago e fagocita todos esses corpos apoptóticos. Fagocita todas essas células que morreram. E ela é uma morte celular programada, ou seja, um suicídio celular. A célula, ela é estimulada, né, a acronar, né, mecanismo que vão fazer com que a célula morra. Ela mesma vai pegar e vai morrer. Ela não sofre autólise. Não ocorre quimiotaxia, não tem ativação de células fagocitárias, ela mesma chega e vem para fagocitar, para não ficar aquele corpo, vou usar a palavra boiando, mas não é exatamente isso, mas para não ficar essas células no intestício, vem o macrófago e fagocita toda ela, então ela praticamente some. Então, assim, por isso que ela não é seguida de autólise. Ela mesma pega e já se autofagocita e ela já pega e some. A apoptose, ela é importante porque ela faz remodelação de órgãos. Ela faz a remodelação de mãos e pés. E, como eu disse, tem o feto, aí a apoptose que vai, tipo assim, porque quando tem o feto, faz muita mitose. A apoptose, ela diminui essa mitose, né? Ela faz a morte de algumas dessas células para que os dedinhos comecem a aparecer. Porque senão ia ser tipo mão de peixe, sabe, gente? Com os dedinhos, com aquelas negocinhas. Seria tipo isso, se não tivesse apoptose. Aí ela é importante por causa disso. E também faz muita participação, como eu disse, no controle de proliferação e diferenciação celular. Tipo proliferação da célula da glândula mamária para poder ter mais produção de leite. A apoptose, ela controla a proliferação dessas células. E nesse caso, ela acontece por estímulo hormonal, né? Porque a mãe, no caso, está grávida, vai fazer uma mitose maior para poder fazer essa produção de leite, mas a apoptose vai fazer o equilíbrio disso para não ter mitose demais. Entendeu? Deu para entender essa parte de apoptose, então, ou vocês têm alguma dúvida? E lembrar que é um processo fisiológico. A apoptose não é um processo patológico. Patológico é a necrose. Ela é um processo fisiológico, é uma coisa que o nosso corpo faz para poder controlar a proliferação de células. Ela explica muito. Deu para entender certinho? Aí eu vou dar mais um exemplo para vocês de apoptose, que ela também ajuda na fusão do palato, porque quando ainda está, se eu não me engano, quando ainda está ainda está na barriga da mãe, assim, o palato, ou quando ainda é criança, quando ainda é neném, uma coisa assim, essa parte eu tenho até que confirmar com a Magna. O palato meio que fica aberto. A apoptose ajuda a fazer a fusão do palato para ele ficar juntinho, para virar realmente o palato unido, sabe? Ele ajuda a fazer essa união. Igual quando faz com as mãos dos pezinhos para poder formar. Entendeu? Deu para entender certinho? Vocês têm alguma dúvida? Porque, assim, se não tiver dúvida, eu tô achando que, mais uma vez, a gente vai ser expulso dessa sala. Já recebi um aviso aqui de 10 minutos. Então, se expulsar e eu continuar falando aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês mandam mensagem no WhatsApp, porque da última vez que saiu, eu continuei falando. Aí eu tava assim, gente, ninguém tá me escutando. Por quê? Aí, então, vocês me falam, viu, gente? Aí, se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre essa parte de apoptose, se já tiver claro para vocês a diferença de necrose, apoptose e autólise, eu já vou passar com vocês para a parte de calcificações. Aí eu vou ajudar vocês a diferenciar a calcificação distrófica e metastática. Vocês têm alguma dúvida? Posso passar então para a calcificação, né?
Então, eu vou passar. As calcificações patológicas também são chamadas de mineralização patológica. O conceito é basicamente os processos patológicos que são caracterizados pela deposição de sais de cálcio sobre tecidos moles, ou seja, no músculo, parede do estômago, pulmão e etc. Ela acontece em tecidos que não são ossos e dentes. Não acontece em tecidos não acontece em tecidos osteoides, que contêm osso. Gente, e antes de eu começar essa parte de calcificação, eu vou lembrar vocês que a Magna falou comigo que quer que vocês saibam bastante conceito, viu? Conceito de necrose, conceito de degenerações. Vocês estão sabendo legal essa parte? Vocês têm alguma dúvida sobre os conceitos? Você tem um representante de taekwondo com vocês? Coordenador. Tem alguma dúvida sobre os conceitos ou vocês estão tranquilos nessa parte? Vou entender isso como sim. Mas basicamente o conceito de... Se puder falar sobre... Não, basicamente o conceito de degenerações é o acúmulo de alguma coisa dentro da célula. Quando a degeneração hidrópica é o acúmulo de H2O e eritrólitos dentro da célula. Na degeneração gordurosa é o acúmulo de lipídios dentro da célula, certo? E aí, necrose no caso, a morte celular patológica seguida de autólise, que ela ocorre num grupamento de células e ocorre num organismo vivo. Entendeu? Você tem, tipo assim, dá uma lida nessa parte, sabe? Tipo, de conceito que provavelmente pode ser que ela pergunte para vocês. Chique demais. E mais essa parte de noite. Oi? Tá chique demais aqui. Oi? Certo. Então, assim, agora, o conceito de calcificação é a deposição de sais de cálcio sobre tecidos. Cadeira, gente. Elas são... Vou falar agora para vocês as calcificações, certo? Tem a calcificação distrófica e a calcificação metastática. Agora eu vou passar para vocês uma coisa que a Rose passou para mim para conseguir diferenciar as duas. Se quem quiser anotar, vou levantar ela. Você põe a cadeira mais para cá um pouquinho, vai tá? Só para desencostar ela. Porque eu fiquei com medo do braço. É o que vai ajudar bastante vocês. Não, pra Tem cá. 4 diferenças entre a distrófica e a metastática. A primeira diferença é que a calcificação distrófica, ela tende a ser mais localizada. Vamos supor, ou seja, ela é mais tipo assim, em um órgão específico. Na calcificação metastática, ela tende a ser mais generalizada, sabe? Ela pega mais lugares, assim. Você não vê ela em uma área só. Deu para vocês escutarem essa parte que eu falei? Ou ficou muito barulho e vocês não conseguiram ouvir? Repete, por favor, que ficou um pouco de barulho. Joia. A primeira diferença entre calcificação distrófica e metastática é que na calcificação distrófica, ela tende a ser mais localizada. Já a calcificação metastática, ela tende a ser mais generalizada. Pega mais áreas, sabe? Do órgão ali. A segunda diferença é que a calcificação distrófica, ela é mais comum do que a metastática. A distrófica é mais comum, a metastática é menos comum. A terceira diferença, essa é uma diferença... A terceira e a quarta, elas são diferenças que são muito importantes. A calcificação distrófica, ela acontece sobre um tecido lesado. Ela depende de uma lesão prévia. Normalmente, essa lesão vai ser a necrose. Mas ela também pode acontecer devido a uma neoplasia, né? Que acontece devido a uma necrose, e degenerações, devido à necrose também. Mas a maioria das vezes, a lesão prévia é a necrose. Ela precisa ter uma lesão para ter uma degeneração, para ter essa degeneração. Ou seja, se você chegar numa lâmina
e você vê Não uma acontece, viu? necrose e vê que tem degeneração, você vê que tem uma calcificação, essa é uma calcificação distrófica, porque ela tem a lesão prévia, que no caso é a necrose. Normalmente vocês vão ver muito na necrose caseosa. Vocês vão ver lâminas de necrose caseosa, vai ter calcificação distrófica nela. E como na calcificação distrófica precisa de uma lesão prévia, na metastática, ela não precisa ter uma lesão prévia, não. Porque na calcificação metastática, ela acontece em tecido sadio, tecido saudável. Mas ela acontece devido à deposição de sais de cálcio. Só que é tipo assim, é no tecido saudável. Se na calcificação distrófica precisa de uma lesão prévia, na metastática não. Não precisa ter uma lesão prévia, não precisa ter necrose, não precisa de nada. Ela acontece em um tecido saudável. E aí isso já vem para a quarta diferença. A calcificação metastática, ela depende de um quadro de hipercalcemia, ou seja, ela depende que tenha níveis elevados de cálcio no sangue. Creio, gente, que essa reunião já vai ser suficiente para poder terminar a monitoria, porque agora eu vou falar sobre os restinhos dos conceitos de calcificação, e aí eu vou tirar mais dúvida de vocês, caso vocês tenham, entendeu? Aí não vai ter muito mais o que dizer, não, porque é só isso que vai cair na prova de vocês, não é? É introdução à patologia, degenerações, necrose e calcificações, certo? Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é só isso mesmo. Manuseio de microscópio também, eu Oi? acho. Eu não entendi, Igor, o que você falou. O manuseio do microscópio também acho que vai cair lá, que ela falou lá. Eu acho que nesse teste, eu acho que não vai cair manuseio de microscópio, não. Provavelmente vai ser na prova prática, não? Esse teste de amanhã, eu acho que. Oi? Mas acho que é prático, não, tô doidão então, né? Não, teórico prático que o pessoal falou, mas vai cair mais a parte teórica nesse teste de amanhã. Ah, só. Valeu. Deixa eu ver. Vai cair manuseio de microscópio, Ramon? Ela tinha me falado que ia cobrar mais a parte teórica. Porque vai ser um teste rápido, não vai ser prova. Achei que ela ia cobrar manuseio. Mas manuseio de microscópio não tem muito o que eu falar para vocês na teoria, não. Então, assim, manuseio de microscópio eu vou ajudar na monitoria quinta-feira, para quem puder ir, lógico, porque, né, vai ser 5h30.
Só que eu ainda vou Creio eu que confirmar. é só parte Oi? teórica mesmo, tá? Eu acho que é só teórica mesmo. A Ela falou prática assim ainda não. que na prática ela pode cobrar, mas tipo assim, Ai, ela me explicou, ela falou comigo. Tipo na necrose, se o citoplasma fica mais acidofílico, ou se ele fica mais basofílico, ela vai puxar essas coisas mesmo de característica, igual eu falei com vocês. Mas ela falou que não vai cobrar coisa muito pesada de vocês, não. Falou que vai cobrar coisa leve. Eu acho que essa parte do manuseio de microscópio vai cobrar na prova prática de vocês. Acho que esse testezinho de amanhã eu não tenho. Eu acho que ela não falou nada comigo disso, não. De manuseio de microscópio. Ela me falou que ia cobrar mais a parte teórica mesmo. Que vai ser só um testezinho rápido, que não vai cobrar coisa difícil, que vai ser bem fácil para vocês. E antes de eu terminar na parte de classificações, só teve uma parte que eu esqueci de falar. Na necrose, além de ter cariólise, cariorrex e picnose, pode acontecer de ter a cariólise parcial, que é o núcleo desaparecendo como se fosse um fantasminha. Dá para ver isso na lâmina também, certo? Voltando na parte de calcificação que eu estava falando, vocês conseguiram pegar que a calcificação distrófica acontece sobre um tecido lesado, e normalmente essa lesão é a necrose. Na calcificação metastática, não precisa ter uma lesão prévia, porque ela acontece em tecido sadio, ela acontece em tecido saudável, não acontece sobre uma lesão. Então, viu calcificação sobre uma necrose, calcificação distrófica. E a calcificação metastática, ela depende de um quadro de hipercalcemia. Ela depende que os níveis de cálcio estejam elevados no sangue. A calcificação distrófica não. Ela não depende dessa hipercalcemia. Mas não quer dizer que não tenha. Pode ter, só que não depende disso. Pode ou não ter. A calcificação distrófica depende de uma lesão prévia. Ela depende que tenha uma lesão. E a principal lesão que calcifica é a necrose. Deu para entender isso? Vocês conseguiram pegar essas 4 diferenças? Certinho? Então, tá bom. Nos aspectos microscópicos, né, vocês vão ver nas lâminas, vocês vão ver áreas amorfas, sem um formato definido, ela não tem formato. Vocês vão ver áreas acelulares, ou seja, áreas que não têm célula. Tamanhos variados, ela não tem um tamanho específico. Pode ser grande, pode ser pequeno, não tem um tamanho específico, não. E principalmente áreas com aspecto quebradiço e basofílicas. Ela tem realmente um aspecto de quebrado mesmo, como se estivesse rachando. Você vê direitinho nas lâminas. E elas são bem roxas, basofílicas. Isso aí é uma coisa para vocês lembrarem sobre a diferença de acidofílico e basofílico. Basofílico, ela é mais roxa. Então, tipo assim, para vocês lembrarem da diferença de basofílico e acidofílico, lembra da calcificação. Porque a calcificação, ela é bem grande, ela é amorfa e ela é bem roxa. Ela é bem basofílica. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Porque, assim, teoricamente, meio que o resumão que eu ia fazer, ele acabou mesmo. Tipo, essas são as partes que eu mais acho que, assim, que são importantes, né? De vocês saberem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. E se acontecer de, tipo assim, acabar a monitoria e vocês esquecerem de alguma coisa ou vier uma dúvida, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp, que se eu souber, eu respondo vocês. Se eu não souber, eu falo com a Magna, eu pergunto à Magna e passo para vocês. Então, assim, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Tem algo que vocês queiram relembrar? Ou algo que eu disse que vocês não conseguiram pegar? Tem alguma coisa? Que aí, se tiver, eu falo. Se não tiver, a gente pode encerrar, porque eu já falei tudo que acho que vocês precisavam para a prova. Tem alguma dúvida, gente?
Tá tudo certo, então? Posso encerrar? Acho que pode, acho que é isso. Ninguém tá fazendo nenhuma pergunta. É. Então, assim, se ninguém tiver alguma dúvida, eu dou boa noite para vocês e desejo uma boa sorte na prova amanhã. Se precisarem de qualquer coisa, podem falar comigo pelo WhatsApp. Agora meu número está no grupo, podem mandar no privado. Se não quiser mandar no grupo, não tem problema. Eu vou responder a hora que eu puder. E assim, no mais é isso mesmo. Amanhã eu vou no laboratório olhar se tem algum laboratório disponível para a gente ter a nossa monitoria quinta. E esqueci a palavra agora. Intercalar, porque parece que não é toda semana que as pessoas podem ter monitoria na terça e na quinta. Aí eu vou ver também se consigo dar monitoria às quartas de manhã, para quem puder também. E vou olhando e vou mandando tudo no grupo para vocês, para facilitar, viu? Então, boa noite para vocês Consegue dar e boa monitoria pra sorte. gente quarta de manhã depois das 10h15 para algumas pessoas? Então, deixa eu te falar. Em relação à monitoria, depois das 10 de manhã, eu posso de 15 em 15 dias, porque de 15 em 15 dias eu tenho aula de anatomia patológica e ela é 10h30. Tipo, essa semana. Amanhã eu tenho essa aula 10h30. Semana que vem eu não tenho. Então, se semana que vem vocês quiserem monitoria depois das 10h15, posso dar monitoria para vocês tranquilamente, até meio-dia tranquilo. Aí vai também do horário de vocês. Se vocês tiverem horário disponível, eu posso sim, tranquilo. Seria bacana, porque o pessoal da Físio do terceiro semestre tem aula até às 10h15, 10h30, mais ou menos. Porque que nem Sim. eu moro muito longe. Se eu for na monitoria de 5h30, eu não tenho como voltar para casa, entendeu? Sim, entendi. Por isso que eu vou intercalar que nas quintas-feiras também não é toda semana que eu posso todo dia à tarde, entendeu? Tem semana que eu tenho aula. E também, para não ficar pesado para quem não pode ir na monitoria à tarde, eu vou tentar estar dando essa monitoria de manhã, depois das 8h30, tipo 8h45, ali eu posso dar monitoria de manhã também. Entendi. Tá Qualquer bom, horário depois das 8h. porque na Certo? Mas quinta, aí a nossa aula da Físio, terceiro semestre, terceiro período, começa 8h45 e vai até 10h30, certo. entendeu? Mas, assim, a gente vai olhando isso no grupo porque, igual, tem muitas pessoas também que acabaram de entrar, né? Então, assim, eu Uhum. vou olhar certinho com vocês. Vou olhar, né, já que vão ser presenciais, quando eu for dar a monitoria prática, eu vou olhar certinho lá no laboratório para poder pegar um laboratório para eu poder ajudar vocês. Aí eu passo direitinho os dias também que tem disponível no laboratório e a gente tenta achar um senso comum para que a maior parte das pessoas consigam ir, né? Ótimo, Aí, no Letícia. mais, Muito assim, obrigada. podem mandar mensagem pelo WhatsApp, tranquilo, gente, respondo todo mundo. Tá ok. Obrigada, Mas Letícia. é isso, então. Eu que Boa noite. agradeço vocês. Boa noite. Tchauzinho, viu?